Fala, amigos da Renovação, tudo bem? Por que as coisas fáceis são tão difíceis de serem feitas? E como eu posso fazer com que as coisas fáceis, que parecem difíceis, fiquem verdadeiramente fáceis de serem realizadas? Eu quero falar isso com você nesse vídeo. Antes de te responder, eu preciso te contar a história de um homem chamado Naamã. Que homem é esse? Tem uma história que há muitos anos Naamã era o comandante de um grande exército. E Naamã estava doente, e essa doença iria matá-lo. Um dos seus servos falou o seguinte para ele: meu senhor, eu conheço um homem em determinada região que com certeza, se o senhor for falar com ele, ele vai te curar. Naamã pensou naquela possibilidade e se dispôs a ir encontrar com aquele homem. Como era de costume, ele pediu para que um dos seus servos fosse na frente e avisasse: olha, Naamã, o comandante está chegando, tá, para falar com você. E aquele homem, já sabendo do que se tratava, fez o seguinte: fale para ele que basta ele ir no rio e dar 7 mergulhos que ele vai ser curado. A questão é que Naamã ficou furioso, porque ele não conseguia entender que ele veio de tão longe para aquele homem nem receber e dizer que ele precisava dar 7 mergulhos em um rio. E ele pensou: será que onde eu moro não tem rios melhores do que esse daqui? Ele deve ter pensado que haveria algum ritual, algo diferente. Não, aquele homem falou para ele: vai em tal rio e mergulha 7 vezes. Simples, fácil assim. E ele se ofendeu e não quis fazer o que aquele homem mandou. Naquele momento, um dos seus servos falou para Naamã: meu senhor, caso esse homem tivesse te pedido algo difícil, o senhor não faria? Por que, aparentemente sendo algo fácil, o senhor não quer fazer? E aí, Naamã decidiu, mesmo que contra a vontade, fazer aquilo que o homem tinha pedido. Se você não sabe o final dessa história, eu vou te contar daqui a pouco. Mas tem algo muito interessante nessa história. Muita gente quer a fórmula do sucesso, a fórmula da felicidade, a fórmula de não sei o quê. E é curioso porque todas as vezes, quando nós ouvimos acerca desse assunto, são coisas fáceis que nós devemos fazer. Tanto como coach quanto palestrante, nas conversas que eu tenho com muita gente, eu vejo o semblante de tristeza, de muitas vezes de frustração, quando eu os digo o que eles precisam fazer para terem uma vida com mais propósito e com mais significado. A nossa mente, de alguma forma, espera o complexo, espera aquilo que seja difícil, talvez até pela possibilidade de usarmos essa dificuldade como desculpa para não fazermos aquilo que nós precisamos fazer. Agora, eu vou te dar 3 razões que fazem com que o que é fácil se torne difícil. É claro que não existe nada fácil. Quando eu falo fácil, entenda simples. É de fácil compreensão. Não exige uma fórmula, não exige nenhuma dificuldade. A compreensão é muito simples. E se você conseguir replicar aquilo, com certeza você vai ter os resultados que você quer. Agora, a primeira coisa, o primeiro fator que faz com que o que é fácil se torne difícil é que você precisa acreditar no processo. A compreensão do processo, às vezes, é tão simples, mas tão simples, que as pessoas teimam em não acreditar que aquele processo simples dará resultado. Mas acredite, vai dar resultado. Então, acredite no processo. Talvez você esteja perguntando: mas Thiago, que processo é esse que você tem falado desde o início? É a metodologia, é o como fazer, que você é orientado por algum mentor ou enfim, por algum modelo para você. O segundo fator que faz com que o que é fácil fique difícil é a falta de constância. Não dá para você ter um corpo escultural se você só vai para a academia uma vez por mês. Não tem como você se desenvolver intelectualmente se você ler um livro por ano. Você precisa ter constância, você precisa ter disciplina, você precisa ter um cronograma, um planejamento. Você precisa fazer aquilo que você se propõe sempre. As informações mudam a todo momento. E se você não tiver
uma atenção contínua sobre tudo que está acontecendo. Se você não estiver acompanhando, você vai ficar para trás. Não dá, você precisa de constância. Se você não tiver constância em tudo aquilo que você se propõe, você não vai conseguir ter os resultados que você quer e realmente o fácil vai ficar difícil. O terceiro fator que faz com que a nossa vida e os nossos objetivos fiquem muito mais difíceis é a falta de perseverança. Hoje, nós vivemos em uma geração onde tudo é muito rápido e muitas vezes nós queremos ter resultados com essa mesma rapidez. Eu gosto da analogia de resultado com plantio. Você não coloca uma semente na terra hoje e tem fruto amanhã. Você precisa de tempo, aquela semente precisa de cuidados para depois ter os resultados que você espera. Então, você não pode desistir no meio do processo. Já pensou, você coloca uma semente, passa um mês, você vai lá, não tem fruto, você desiste. Não, não pode, você tem que continuar, você tem que ser perseverante. Aí sim, você vai ter resultado. E eu posso garantir para você que se você acreditar no processo, se você for constante e se você perseverar, você vai sim alcançar todos os resultados que você tem desejado. Lembra da história de Naamã? Então, não sei se você já se perguntou isso, se deu tempo de você se perguntar isso, mas eu sempre me perguntei, poxa, por que 7 mergulhos? Por que não 1? Por que não 2? E o que acontece? A gente chega a imaginar como é que deve ter sido aquela situação. Naamã deu o primeiro mergulho, não teve resultado, no segundo não teve, terceiro, quarto, quinto, nada de resultado. Deu o 6º mergulho, ele já deveria estar desacreditado e xingando e aquela coisa toda, mas aos trancos e barrancos, ele deu o 7º mergulho e ele foi curado. É isso que eu quero que você guarde no seu coração e na sua mente. Independente do que aconteça, guarde o processo, guarde o como. Não são 6, são 7. São 7 mergulhos. Entenda, você precisa acreditar no processo, vai dar certo. Você precisa ser constante, estudar, se dedicar, se aperfeiçoar. E você não pode desistir. Se você seguir essa receita simples, você vai sim ter resultado. Não se esqueça dessa história, não se esqueça dessas 3 dicas, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo caso você tenha gostado. E no mais, até a próxima e renove sua mente.